Olá pessoal, o pastor Júlio Teodorico aqui, obrigado por estar comigo, bem-vindo a mais uma aula, a nossa terceira aula aqui do curso de Teologia. Eu quero já pedir você para concentrar-se, tire toda a distração que tiver porventura te atrapalhando ou que possa acontecer de atrapalhar você aprender a palavra de Deus. Hoje o nosso assunto é a respeito da palavra, a respeito aqui deste livro. Nós vamos aprender muita coisa interessante aqui. Você vai ver a importância de ler diariamente. Aliás, faz parte da caminhada cristã a leitura regular da palavra de Deus. E você precisa ter isso como hábito. Sobre hábitos cristãos, você viu na aula de número 3. Vamos lá, pessoal. Abra sua apostila, capítulo 3, a importância da palavra de Deus. Conforme eu ler, você lê também. E, de acordo com o que for aparecendo os textos bíblicos, dê uma pausa. Não vou ficar repetindo essa dica, gente. Dê uma pausa e leia. É importante, já que estamos falando da palavra, você precisa ler a palavra. O meu comentário é fundamental para que você possa talvez entender alguma coisa que você não tenha notado. Mas a Bíblia, por si só, ela é autoexplicativa. Se tiver alguma dúvida, leia novamente e o Espírito Santo vai trazer luz ao seu entendimento, tá bom? Faça a sua oração sempre antes de começar as aulas e vamos adiante. Apostila na mão, Bíblia na mão, vamos estudar a palavra de Deus, vamos para essa aula de hoje. A recomendação bíblica é: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta frase é 2 Timóteo 2,15. A palavra de Paulo a Timóteo serve para todos os cristãos, certamente. Devemos manejar bem, ou seja, ter intimidade com a Bíblia, conhecer os assuntos, localizá-los. A princípio, você precisa saber o que é a Bíblia, conhecer a Bíblia, manejar bem, que significa, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, manejar bem, então, significa você saber encontrar os textos da palavra de Deus. É triste quando a gente vê alguém que está há anos na igreja e tem dificuldade de achar um livro da Bíblia. E tem pessoas que, por mais simples que seja o livro, por mais usado que seja, a pessoa tem dificuldade de encontrar. E é triste ver uma coisa dessa. Gente, chega a ser, em alguns casos, decepcionante. Pelo tempo que a pessoa tem de igreja, ela não saber localizar um livro, por exemplo, de 2 Crônicas, deixa eu falar aqui, a pessoa não sabe onde está a carta de Paulo aos Romanos. Poxa, você que está iniciando agora, tudo bem, você está aprendendo, mas você não pode ficar neste nível para sempre. Você precisa melhorar nisso. Não faça como algumas pessoas que param no tempo e, na realidade, é pior do que parar no tempo. A realidade é que essas pessoas não manuseiam a Bíblia. Elas não manuseiam, elas não têm o hábito de abrir a Bíblia normalmente. Então, se você... Aqui estou aberto em Isaías, Então, se você tem o hábito de abrir a Bíblia constantemente, de todos os dias ler na sua casa um pouco da Bíblia, abra um livro aleatório e lê, ou o melhor de tudo, que é ler de maneira sistemática, ou ler o livro inteiro. Hoje eu vou ler tal livro, hoje eu vou ler, ou essa semana, vou ler tal coisa. E aí você vai, pega aquilo ali e lê sempre. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Quem tem o hábito de fazer isso, quando fala 2 Crônicas, ele vai saber. Abre a Bíblia em Ageu, posso não saber exatamente, mas sei se está no Antigo ou no Novo Testamento, sei se faz parte, a gente vai ver hoje no final da aula, No final hoje você vai ver divisão de Antigo, Novo Testamento, os profetas maiores, menores, livros históricos, essas coisinhas básicas que uma pessoa com meses na igreja já tem que estar sabendo, Então manusear bem como cristão é a sua obrigação. Sim, obrigação, porque você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, ou então você não é um cristão que se preocupa em buscar o conhecimento do Senhor. E se você não se preocupa com isso, você não é um cristão. Então é sua obrigação conhecer a Bíblia. Não digo, fala tal versículo, onde é que ele está?
sei exatamente livro, capítulo, versículo. Não, não digo isso. Claro que com o passar dos anos e com a prática, isso você vai chegar nesse nível, sim. Mas você não pode se conformar em já no primeiro ano da sua caminhada cristã, você não saber, no mínimo, localizar os livros. Tomara que você já esteja até sabendo, né? Deus te abençoe, meus parabéns. E é assim mesmo que deve ser. Então, manejar bem a palavra de Deus é o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Ainda mais no caso de Timóteo, que era um obreiro, né? Mas isso aí é para todos os crentes. Nós precisamos de aprender isso. O cristão precisa saber defender a sua fé, como está escrito em 1 Pedro 3,15. Esteja preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Você tem que saber defender a sua fé. Concorda? Lógico. Afinal, no que você acredita? Precisa saber defender. Ter argumentos sobre aquilo o que acredita e saber defender-se das seitas. Se porventura alguém lhe falar uma mentira, você precisa saber então qual é a verdade. Para identificar a mentira, você precisa já conhecer a verdade previamente, concorda? Claro. Então, isso é mentira, porque não foi assim que eu aprendi, não foi assim que eu li. Então, se é mentira, não serve para mim. Você já sabe identificar. Isso, com o passar da caminhada, você precisa saber dessas coisas. Você está, por exemplo, na terceira aula do curso. Na 13ª, você terá conhecido, claro, apenas com a visão panorâmica, mas você terá conhecido a maioria, quase que eu disse todas, né? Mas você terá conhecido a maioria das principais doutrinas bíblicas, as mais básicas. Então, alguma coisa você já vai saber defender em relação à sua fé. A Bíblia é alimento para a alma e fortalece o espírito. É importante para o crente ler a Bíblia, como é para o médico estudar a medicina. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é, portanto, fundamental para nós conhecer a palavra de Deus. Olha, você precisa conhecer a Bíblia, assim como um médico precisa conhecer a medicina. Você precisa conhecer esta palavra. Você precisa saber deste texto, tá? Porque, afinal, você é um cristão e você vai nortear a sua vida por este livro. Você vai tomar decisões de agora para frente baseada neste livro. Então, você precisa conhecer. Leia a palavra de Deus. Aprenda a Bíblia Sagrada. Busque este conhecimento. Se for necessário, pergunte a alguém. Você está fazendo este curso, vai te abrir muito a mente, mas a palavra de Deus nada pode substituir. Vamos então, pessoal, ao próximo ponto aqui, onde nós vamos aprender que esta palavra, este livro, é inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Ninguém escreveu a Bíblia por vontade própria, mas homens inspirados pelo Espírito Santo e movidos pela vontade do Senhor. Certamente, pessoas direcionadas por Deus fizeram isso. Pessoas direcionadas e dirigidas pelo Espírito Santo. É assim que nós compreendemos e é assim que nós cremos. Leia o versículo de 2 Pedro que está aí na sua apostila, para que você tenha o entendimento disso e veja como o apóstolo faz esta afirmação de maneira bastante categórica. Ninguém escreveu por vontade própria. Moisés não estava lá e de repente, vou escrever a história aqui de um povo. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para poder escrever. Sendo inspirada por Deus, a sua palavra tem características únicas. Ela é inerrante, infalível, imutável. Aqui coloquei as 3 básicas, né? Tem algumas outras. Inerrante, infalível e imutável. Ou seja, ela não contém erros, ela não falha e ela não muda. É a mesma palavra. Ela não tem erros doutrinários, ela não tem erros geográficos. A Bíblia, ela não tem erros de citações, ok? A Bíblia, ela não falha no que diz respeito a profecias. Todas as profecias que se referiam ao passado, elas se cumpriram, elas foram proferidas e aconteceram. As no futuro, portanto, nós cremos que acontecerão,
porque já se cumpriram outras palavras, tá? E ela não muda. Jesus disse: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus e autorizada para instruir o seu povo. Apesar de termos hoje centenas, aliás, nós temos milhares de livros, né? Apesar disso, este é o único livro onde nós podemos apoiar totalmente a nossa fé e devemos apoiar totalmente a nossa fé. O erro, inclusive, de muitas seitas é porque eles têm livros paralelos como estes aqui, que eles colocam no mesmo pé de igualdade da Bíblia. E aí é um erro gravíssimo e é um erro fundamental que eles não deveriam cometer e cometem, infelizmente. Esses livros, eles são adendos, eles são apenas para somar a este principal. Inclusive, não desvalorizando escritores, autores e pessoas importantes e escritos tão bons que temos, claro que temos. Mas se você tiver, numa hipótese aqui, pastor, eu só tenho meia hora de leitura por dia, o meu dia é muito corrido, eu só tenho 1 hora, 30 minutos, se eu tiver 30 minutos, está fazendo uma coisa muito boa e nem é tanto tempo assim, né? Eu tenho apenas 30, o que eu faço? Que livro eu leio? Leia a Bíblia. Não vou te indicar nem livros desses, não. Leia a Bíblia. Depois que você tiver lido a Bíblia toda, aí você vai ler 15, mais 15 minutos da Bíblia, aí você lê 15 nas meia hora que você tem e acrescente nos outros 15 minutos outro livro. Mas jamais deixe de ler a Bíblia. Este é o manual do cristão. Não é o principal manual, ele é o manual. Os outros são assuntos paralelos, tá bom? Tenha isso como norte da sua vida e você será um cristão autêntico, verdadeiro e um cristão muito exemplar. O próximo tópico é: a palavra de Deus santifica. Quanto mais próximo o crente é da palavra de Deus, mais ele foge dos erros. Tem um versículo na Bíblia escrito assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A referência está na sua apostila. Então abra a Bíblia e leia os textos conforme a gente for falando. Guardo no coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando você coloca este livro dentro da sua alma, coloca este livro na sua mente, você afasta de você os seus pecados. Tá? Quando você guarda no coração, você... não vou dizer que você não peca, porque nós somos pecadores, mas nós vamos ter inclusive uma aula sobre pecado e santidade, você vai entender isso aí, não vou me preocupar em te explicar isso agora, tá? Acompanhe todas as aulas, você vai compreender melhor. Mas não é que você não peque, porque somos pecadores, como já disse. Mas, porém, esta palavra vai te guardar de pecar. Ela guardando você de pecar, automaticamente você é santificado por Jesus. Você se torna santo, você se torna como Ele. Quanto mais você lê e mais você pratica, mais próximo de Jesus você é, mais cristão você se torna. O que te torna um cristão não é visitar a igreja aos domingos, não é estar na igreja aos domingos, não é nem mesmo batizar-se como você vai fazer e tomar a Santa Ceia. Não, o que te torna um cristão de verdade é ser parecido com Ele. E você só será parecido com Ele, com Cristo, se você ler esta palavra e praticá-la diariamente. Você vai santificar-se em Deus, portanto, através do poder da sua poderosa palavra. Jesus, em sua oração, pediu ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17:17. Significando que quanto mais perto dos ensinos de Cristo estamos, tanto mais santificados seremos pelo poder do Evangelho. Certamente. Quanto mais próximo você está da palavra, eu ia falar de Cristo, mas da palavra, porque a palavra é que nos leva a Cristo, correto? Então, quanto mais perto deste livro você estiver, mais longe você estará dos prazeres do mundo. Quanto mais perto deste livro, você estará mais longe de suas próprias vontades e mais próximo da vontade de Deus. Amém? Então, seja um cristão de verdade lendo a palavra de Deus, porque é a Bíblia Sagrada que vai tornar, que vai fazer de você um homem e uma mulher fiel ao Senhor, portanto, santificado em Cristo. Vamos a mais um tópico onde nós vamos aprender que esta palavra produz mudança.
A palavra de Deus é poderosa para mudar a vida daquele que crer em seus ensinos. Conforme a pessoa crê e tem conhecimento do Evangelho, sabendo quais são as verdades, busca praticá-la, pois dá prazer cumprir a vontade do Senhor. Um salmista escreveu sobre isso, o Salmo 40. Ele disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Olha que declaração maravilhosa, né? Agrada-me fazer a tua vontade. Tem gente que pensa que fazer a vontade de Deus é algo que custa muito sacrifício, que eu vou ficar totalmente enviesado, eu vou ficar totalmente constrangido. Oh, meu Deus, eu tenho que largar o que eu gosto e fazer só o que Deus gosta. Não é assim. Quanto mais parecido com Deus você fica, quanto mais você lê esse texto, isso vai se tornando real. Isso que lemos aqui no Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Se a lei de Deus, se os mandamentos do Senhor, se esta palavra estiver no seu coração, você vai fazer a vontade de Deus de bom grado. É uma realidade, é uma verdade. Você vai passar a praticar a palavra de Deus com muito mais naturalidade. Nós vamos ver aqui um exemplo de um rei que teve a sua vida mudada porque ele leu a palavra de Deus. Está na sua apostila, a sequência da leitura, onde a gente vê assim: a vida de Josias e seu reinado foram totalmente mudados após seu encontro com o livro da lei. Lê esta história em 2 Crônicas. Aí na apostila, pessoal, estão todos os versículos para você fazer a leitura, tá bom? Todo aquele que dá crédito à palavra tem sua vida transformada. Essa indicação aí para você ler a história de Josias. Josias foi um rei de Judá que, na época dele, quando ele começou a reinar, o livro da lei estava perdido. O livro da lei são os 5 primeiros livros que você tem aí na sua Bíblia, que os judeus chamavam de Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Esses 5 primeiros. E é o que eles tinham acesso na época, é o que já estava escrito oficialmente, né? Era a leitura que eles faziam. E a Bíblia mostra que acharam o livro da lei, trouxeram para o rei Josias, leram para ele, e conforme liam os pergaminhos, né, da lei de Moisés, ele rasgou as suas vestes. Ele sentiu como ele precisava de que a palavra de Deus fosse colocada em prática. O reino do rei Josias, o reino daquele tempo, foi totalmente mudado pela atitude de alguém que encontrou o livro, leu para o rei e o rei resolveu colocar em prática. Assim também vai acontecer na sua vida. Quando você lê este livro, colocar em prática, a sua vida será mudada, você será diferente. O Espírito Santo vai fazer isso. Certamente você tem a presença do Espírito Santo para te ajudar a caminhar na vida cristã. Mas a leitura deste livro é fundamental, faz parte disto. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. É o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Então, olha só como essa palavra é poderosa. Não se esqueça de ler este livro. Crie o hábito de todos os dias ler a palavra de Deus. O próximo tópico vai dizer, você vai ler aí comigo, é uma frase, né? É uma conclusão de um texto bíblico. E a gente vai perceber que ninguém poderá desculpar-se por nunca ter ouvido esta palavra. Olha só o que diz em Deuteronômio 30, dos versículos 11 ao 14. Eu não vou ler na Bíblia, você vai dar pausa no vídeo e ler, ok? E ao ler, você vai perceber como Deus advertiu ao povo que buscasse o conhecimento da sua palavra. Vemos neste texto que ninguém poderá desculpar-se por nunca ter ouvido falar da palavra. Afinal, a mensagem do Evangelho é acessível a todos. Muito mais hoje, com o crescimento tecnológico, qualquer pessoa pode ou sabe como adquirir um exemplar da Bíblia. Ninguém chegará ao juízo final inocente. Ninguém vai chegar diante de Deus. Você leu na Bíblia aí, não foi?
em Deuteronômio 30, ninguém vai chegar diante de Deus e vai poder dar uma desculpa. Ah, eu não conhecia o Senhor, eu não te conhecia, ó Deus, porque eu não tive acesso à Bíblia, eu não tinha como buscar. Se o povo da época de Moisés, né, o tempo em que este texto aí foi escrito, se aquele povo não tinha desculpa, você deve saber, o analfabetismo naquele tempo era gigante. O que hoje nós temos de analfabeto é o que eles tinham na época de pessoas que sabiam ler e escrever. Então você imagina como é que as pessoas tinham acesso à Bíblia naquele tempo. E hoje, então, muito mais. Na época, eles tinham que ir até o sacerdote para ouvir. Hoje, você nem precisa vir à igreja para a leitura bíblica. Pelo contrário, você deve ler a Bíblia em casa, porque na igreja são lidos apenas versículos e feito a pregação da palavra. A leitura devocional é na sua casa. Na época de Moisés, eles não tinham isso. Porque já falei a questão da leitura, que poucos tinham. Eles não tinham Bíblia de fácil acesso como temos hoje, devido a hoje ser fácil imprimir. Na época era tudo manuscrito, né? Alguém copiava com a própria mão e você imagina o custo disso, você imagina como demorava para as pessoas terem acesso a esse texto. Repito, se naquele tempo Deus disse a eles que eles não teriam como desculpar-se por não conhecer a Bíblia, por não conhecer as Escrituras, quem dirá nós? Então, se aquelas pessoas, voltando aqui para Deuteronômio 30, para essa explicação, não tinham desculpa, você menos ainda. A nossa geração menos ainda. Olha o recurso que temos, olha o preço de uma Bíblia hoje. E falando em preço, se você não tem condições de comprar, a igreja pode te ofertar uma Bíblia. Claro que pode, eu posso te dar uma Bíblia se você quiser. A igreja tem Bíblias aqui para doação. Então, do que você mais vai desculpar-se? Falta de tempo? Você tem 24 horas, como várias pessoas. Quanto tempo você fica no seu celular? Então, chegar diante de Deus, você não vai ter desculpa. Ah, não tive tempo, tá? Não, isso não cola, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Vamos lá, pessoal. Ninguém vai ter desculpa por nunca ter ouvido a Bíblia diante de Deus. Isso aí não vai servir de justificativa para ninguém. Próximo tópico deve ser lida diariamente. O salmista, expressando seu amor pela palavra de Deus, disse que meditava nela todos os dias. Olha que coisa linda, né? O próprio Deus ordenou isso a Moisés. O desafio de ler a Bíblia diariamente deve ser encarado como um grande privilégio, pois nos tempos antigos era lida apenas a cada 7 anos. No parágrafo anterior nós falamos de Deuteronômio 30, né? Qual que é a referência aí que está na sua apostila? Pois é, um capítulo depois, nós podemos ver a ordem para que os sacerdotes lessem para todo o povo ao menos uma vez a cada 7 anos. Olha só como era escasso para eles a leitura. Eu já falei antes o porquê, né? Poucas pessoas sabiam ler e a Bíblia era copiada por mão, né? Era manuscrita, não tinha imprensa ainda, não tinha como ir lá mandar imprimir milhares de páginas. Então era muito difícil, a cada 7 anos que se fazia isso. E eles não tinham desculpa, imagina você. Não havia produções em grande escala da Bíblia, além disso, poucas pessoas sabiam ler, né? Já comentei. Se lermos a Bíblia de maneira metódica e regular, esta pode ser lida toda em apenas 1 ano. Faça o seguinte: tire todos os dias apenas 20 minutos e leia de maneira tranquila, como se faz no púlpito de uma igreja. E no período de 1 ano, você terá lido toda a Bíblia. 20 minutinhos de leitura diária. No final do ano, você leu a Bíblia inteira. Você não tem 20 minutos? Ah, claro que tem. Claro que tem. Você tem 20 minutos. Agora, chegando no final da nossa aula, vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, o que eu prometi para vocês quando nós iniciamos a aula de hoje, ok? Vamos lá, que interessante. Estrutura e depois curiosidades bíblicas. A estrutura da Bíblia, então. A Bíblia contém 66 livros, sendo escrita por aproximadamente 40 autores diferentes em cerca de 1.600 anos. Citei até os autores aqui, né? A maioria dos livros
escritos por um autor apenas e talvez em meses, alguns anos pode ser, claro, né? Dependendo, muita pesquisa e tal, alguns anos para se escrever livro. A Bíblia foi escrita em 1600 anos. Olha o tempo que demorou para ser totalmente escrita do início ao final. Mesmo com a variedade tão grande de escritores em tempos tão diferentes, sua mensagem é única. A Bíblia está dividida em antes e depois de Cristo, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Então, basicamente, essas são as duas divisões principais. Você vai ver o Antigo e o Novo ali. Antigo, de Gênesis a Malaquias, e Novo, de Mateus até Apocalipse. Essas são as duas divisões principais, digamos assim. E cada uma delas, tanto o Antigo quanto o Novo, nós podemos subdividir em outras 5 partes. O Antigo Testamento, o Pentateuco, que são os 5 primeiros, que eu disse para vocês aqui já na aula que eles chamavam de Torá, escritos por Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. A segunda divisão, que são os livros históricos de Josué e Esté. Terceira divisão, os livros proféticos, que vão de Jó a Cantares de Salomão. Quarta divisão, os profetas maiores, de Isaías a Daniel. E os profetas menores, para terminar aí o Antigo Testamento, de Oséias a Malaquias. Pastor, como é que eu faço para me ajudar a me orientar aí? Você vai, por exemplo, abrir aqui o Antigo Testamento. A minha Bíblia, não sei a sua, a minha Bíblia tem índices. O que são os índices? São essas divisões aqui, tá vendo? Essas marcações, melhor dizendo, para que você possa localizar os livros. Então você vai, por exemplo, aqui, Mateus, é Novo Testamento. Antes você tem 39 livros no Antigo Testamento, depois você vai ter 27 no Novo. Vai no índice da sua Bíblia, eu digo para facilitar você de localizar alguns textos, encontrar e tal. Vai no índice, que aqui na minha Bíblia está na 2ª página da Bíblia. Você vai ali e você vai localizar 5 primeiros. Tá com a sua Bíblia aberta aí? Vai, pega a Bíblia, pessoal. É aula, vai lá. Achou? Então vamos. Quais são os 5 primeiros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ok. Aí você volta para a apostila. Na apostila está escrito aí que de Josué a Esté são os livros históricos. Vamos lá? Eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar grande demais. Se fosse uma aula presencial, a gente faria junto. Mas faça sozinho. Eu estou te incentivando. Pausa o vídeo, vai lá. De Josué a Esté são os livros históricos. Vamos lá? Leia quais são os históricos. Depois, passou Esté, qual que é o próximo? Jó. Então, de Jó, voltando para a apostila, de Jó a Cantares de Salomão. Quantos são os livros? Aqui na minha Bíblia, por exemplo, chama Cântico dos Cânticos. Talvez seja o caso da sua, tá? Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão é o mesmo livro. Depois, profetas maiores, da mesma forma. Isaías a Daniel, são quantos? Olha aí. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São só estes livros. São os maiores por causa do volume. Eles são grandes, né? Os livros têm muitos escritos. E depois de Joel, ou melhor, de Oséias, volta para a apostila aí, de Oséias a Malaquias, são chamados profetas menores, que eles têm poucas páginas. Tem livros aí, tem uma página só. Por isso, chamados profetas menores. Então, essa é a divisão do Antigo Testamento. A do Novo Testamento, como eu disse, a gente também pode dividir em 5 partes. Vamos lá? Índice da sua Bíblia. E vamos fazer o exercício? Evangelhos. Os evangelhos são de João, ou melhor, de Mateus até João. Mateus, Marcos, Lucas e João. São esses 4. Históricos, ou histórico, porque é apenas um. É o livro de Atos. É o livro que registra cidades, lugares, pessoas que foram pregar o evangelho, que aconteceu ali no início da igreja. Um livro histórico. É o livro de Atos dos Apóstolos. Depois, seguindo aí a sequência na sua apostila, tá? Terceiro, Epístolas de Paulo, são as cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos até Filemon. Tá no índice da Bíblia? Não tá não, deixa de ser desobediente, rapaz. Vai, pega a Bíblia, deixa de ser preguiçoso, vamos estudar direito. Já tá com a Bíblia? Meus parabéns, vamos lá. Romanos até Filemon. Olha aí cada um deles. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tal.
Tente memorizar pelo menos um pouco, porque aí no próximo culto que você for na igreja, na hora que o pastor for fazer uma leitura, um irmão, né? Vai ler a Bíblia, vamos à Bíblia, tá, você sabe no mínimo, opa, é Antigo, é Novo Testamento. Depois, faz parte dos profetas maiores, opa, é o livro, é uma das cartas de Paulo, e assim por diante. Já vai te ajudar muito a localizar os textos bíblicos. Como eu estou dizendo, na aula presencial a gente faz esses testes, a gente faz esse incentivo, rapidinho o pessoal pega, isso não demora muito tempo não. Quarta divisão, são as chamadas epístolas universais, que elas vão de Hebreus a Judas. Tem a carta maior, que é a carta aos Hebreus, depois outras menores, tem Tiago aí, tem Pedro, né? 1 João, 2, 3 João, etc. E Judas, a última aí, uma paginazinha só. E por último vem o livro da profecia, que é o livro do Apocalipse. Não sei se você notou, mas essas divisões, elas são equivalentes, tanto a do Antigo quanto a do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, os evangelhos no Novo Testamento. Equivale, estou falando que é a mesma coisa não, tá, gente? Estou falando que equivale. Equivalem ao Pentateuco do Antigo Testamento. Os evangelhos de Jesus, o Pentateuco Moisés. Ok? Depois nós temos o livro histórico no Novo Testamento. Ele equivale aos livros históricos do Antigo. São muitos livros históricos, são milênios de história. Há muitos reis, muita coisa. No Novo Testamento tem um livro apenas, falando do início da igreja. Tá? E no caso do Antigo Testamento, a nação de Israel, o início da nação de Israel ali após a conquista da Terra Prometida, né? Aliás, conta a conquista, como foi da Terra Prometida no livro de Josué e depois como eles viveram ali naquela terra, etc e tal. É a terceira parte, epístolas de Paulo. Elas são equivalentes a alguma coisa no Antigo Testamento? Pode ser. Tá? A equivalência já é um pouco menor. Eu não posso equivaler aos livros proféticos, por exemplo. Não posso fazer essa equivalência. As epístolas universais, da mesma forma, não teria muito coisa. Agora, a quinta divisão aí, que é profecia, né, digo ao Antigo Testamento, ou Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, tem uma equivalência aos livros proféticos do Antigo Testamento, que são os profetas maiores e menores. Um monte de livro, muitas páginas, tá? Uma certa ali, equivalência ao Apocalipse de João no Novo Testamento. Vamos às curiosidades da Bíblia e a gente termina a aula de hoje. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. Interessante, né? E, aliás, continua sendo o livro mais vendido desde aquela época até hoje, o livro mais vendido desde que começou a imprensa e desde sempre, né? Segundo as estatísticas mais recentes, a Bíblia já foi traduzida em cerca de 2.900 línguas e dialetos. A Bíblia possui 1.189 capítulos, 929 estão no Antigo Testamento, 260 destes capítulos estão no Novo Testamento e cerca de 31.100 versículos, um pouco mais, tá? Mas é aproximadamente isso aí, ok? O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia e o 117 é o menor. No meio deles está o Salmo 118, não é isso? Com apenas 2 versículos. Salmo 117, né? Só tem 2 versículos. O maior versículo da Bíblia é Esther 8:9 e o menor pode ser Jó 2, versículo 3 ou Lucas 20, versículo 30, dependendo da versão. Olha aí na sua versão, na sua Bíblia, leia Jó 2:3, leia Lucas 20:30. Qual é o menor versículo aí? E se você tiver 2 versões da Bíblia na sua casa, da sua esposa, sua, do seu filho, de alguém, faça até uma comparação entre os dois. Gente, tem muitas outras curiosidades, é só mesmo para a gente concluir aqui a nossa aula, tá bom? Obrigado por você estar conosco até aqui e faça da mesma forma com as outras aulas. A recomendação sempre será: aparecer um versículo na apostila, pausa na explicação, leia o versículo e continue o vídeo. Isso vai ampliar muito
o seu conhecimento da palavra de Deus e vai acrescentar muito mais na sua vida. Que Deus abençoe, um grande abraço e bora para a próxima aula.